Olá, amigos da Novo Tempo, a minha saudação carinhosa a você que mais uma vez sintoniza no programa Bíblia Fácil. Nós estamos agora nos estúdios da Novo Tempo, começando esta que será a última temporada do livro do Apocalipse. Para isso, nós convidamos 10 amigos de vários estados brasileiros e ao longo dessas semanas nós estaremos juntos aprendendo sobre o mais empolgante e extraordinário livro da Bíblia, o Apocalipse. E eu quero convidar você que está em casa a se juntar a esta equipe nesse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Nós entendemos que o Apocalipse contém uma mensagem especial para os dias em que nós vivemos. E você é muito bem-vindo a esse estudo. Por isso, pegue a sua Bíblia, abra em Apocalipse e vamos começar o estudo desse maravilhoso livro. Eu queria aproveitar e apresentar para você as pessoas que nós convidamos para essa temporada. São 10 convidados. Essa semana, hoje, vamos conhecer 5 desses convidados e na semana que vem conheceremos os outros 5 convidados. O primeiro convidado que eu queria apresentar para vocês é o Cacai Amorim. Ele vem lá de Sombrio, Santa Catarina, é radialista e nós vamos agora assistir um pequeno vídeo que foi preparado com o Cacai. Meu nome é Carlos Wagner dos Santos Amorim, mais conhecido como Cacai Amorim, a voz da comunidade. Moro em Sombrio, nasci aqui aos 13 de março de 63, portanto vivo aqui já há 53 aninhos. Atuo no ramo de comunicações, como Rádio 102.9, Amorim FM, Jornal Amorim, Agência Amorim, Publicidade, Propaganda e Eventos. E eu atuo nesse ramo há 24 anos. Apresento um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, ao encontro dos interesses da comunidade. E nos sábados eu apresento, das 7 às 9, o programa Mais Feliz com Jesus. O convite para participar do programa Bíblia Fácil foi feito pelo ancião Ademir Pereira. Recebi ele na empresa onde eu trabalho. Início, fiquei surpreso e ao mesmo tempo muito feliz, porque vem ao encontro do cumprimento da minha missão e responsabilidade social, onde eu apresento os 2 programas, um das 7 às 9, onde nós temos ali uma luta constante pelos valores, em cima da verdade. E como eu apresento o programa Mais Feliz com Jesus, que é um programa que eu tenho que ter embasamento, conhecimento da palavra, eu te confesso que eu não pensei nem 2 vezes. Independente da denominação, independente de cor, sexo, raça, credo, eu fiquei muito feliz, porque eu ia estudar todo o livro do Apocalipse. Então, era um curso que com certeza eu pensei, meu Deus, eu vou voltar afiado. Quando eu voltar do curso, com certeza eu vou conseguir ser mais útil do que eu já sou dentro do programa, que tem como missão evangelizar. Para que eu pudesse participar deste programa Bíblia Fácil, eu tive que abrir mão de algumas coisas, como por exemplo, me ausentar uma semana da empresa, eu estava candidato a vereador e eu não podia nem pensar em sair naquele momento, mas eu parei, fiz as minhas orações e pedi para que Deus me desse sabedoria para me entender, interpretar o que Ele queria de mim, o que Ele quer de mim, ao estar me capacitando com um curso desse. E aí veio aquela coisa de Deus, intuição, falando com a gente muito forte, veio aquilo que está lá em Mateus, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, isso foi o que veio muito forte para mim. E quando isso veio muito forte para mim, eu não pensei 2 vezes. Eu já comecei a realmente me ver lá na sede da Novo Tempo e já participando desse programa, que para mim foi realmente uma bênção. Cacai, vimos aí um pequeno vídeo a respeito de você, do seu trabalho. Você está saindo da rádio para agora uma TV, para estar participando desse programa que vai estudar o livro do Apocalipse. Como é que está o seu coração nesse momento? Olha, eu diria que
cheio de amor para dar e receber. Mas que bom, Cacá, é uma alegria poder recebê-lo, você que é um comunicador, sinta-se bem em nosso meio e com certeza a sua participação será muito importante. Nós iremos agora conhecer o nosso segundo convidado, que é o Elbert Brunol, ele é um estatístico, né? Está vindo lá de Jequié, na Bahia, e vamos assistir também um pequeno vídeo a respeito da sua história. Meu nome é Elbert Brunol dos Santos, tenho 45 anos, moro na cidade de Jequié, mas nasci no Espírito Santo, na cidade de Colatina. O primeiro contato com ele foi assim, bem emocionante para mim, né? Que foi uma coisa muito diferente. Como eu falei, eu trabalho uma semana aqui na Bahia e uma semana no Espírito Santo. Então, eu estou indo para lá de avião, né? Toda 15 dias eu vou e volto. E numa dessas voltas do Espírito Santo, peguei o voo de Vitória para Confins, outro seria para Vitória da Conquista. De Vitória da Conquista, que era o porto mais próximo, venho de carro para casa. Então, cheguei em Confins, né, troquei de aeronave, trocamos de aeronave, fomos para a pista, fomos até a cabeceira da pista para poder o avião decolar, só que antes de decolar, na hora que estava na cabeceira da pista, o piloto falou que cancelou o voo, que não ia mais voar, não ia pilotar. Simplesmente assim, não vou mais porque venceu minhas horas, eu vou embora. Pegou o avião e voltou para o aeroporto. Né? Quando chegou no aeroporto, a confusão danada e o povo reclamando. Tinha gente que tinha que dar aula de pós-graduação para 60 alunos. Tinha gente que o pai morreu e o enterro ia ser, né, no sábado de manhã. E não deram previsão de próximo voo. Não tem voo e o próximo está lotado, fica aí. Mais ou menos assim. Como eu vi aquela confusão, e quando eu estava indo para casa mesmo, falei, eu vou sair dessa confusão e depois eu volto. Aí fui andar um pouco no aeroporto, uma meia hora depois eu voltei. Quando eu voltei, perguntei a minha da empresária, falei assim, e aí, tá resolvido o quê? Vocês pegam aqui o voucher e vai almoçar, terceiro andar aqui do aeroporto de Confins, fui almoçar. Aí quando eu cheguei lá, encontrei, né, o pessoal que estava no avião, tudo lá sentado, tinha uma cadeira, uma mesa, só tinha uma pessoa e era o pastor Arilton. Já conhecia ele pela televisão, já tinha visto ele pessoalmente, né, muitos anos atrás. Aí eu pedi para sentar, né, pedi licença, ele fica à vontade, que hoje é por minha conta, né, brincou. Falei, então vou comer dobrado. E eu fiz o meu prato, sentei com ele, aí eu perguntei, né, você é pastor da igreja adventista, né? Aí ele, sim, sou pastor da igreja adventista. Aí ele falou, e você? Eu falei assim, eu estou afastado da igreja. Aí fiz aquela pergunta, né, básica, não volta por quê? Né? Falei, falta de vergonha, pastor. E aí, ele ficou olhando para mim, olhando. E assim, de repente, ele virou e falou assim, você quer participar do programa Bíblia Fácil? Aí ali me deu uma parada, eu parei assim. E eu sabia que a resposta não era sim, eu quero ir para o Bíblia Fácil. Aquilo ali mexeu comigo, porque havia acontecido algumas coisas comigo antes dessa data, né, desse dia, que me marcaram. Porque por 3 vezes eu sonhei que Jesus estava voltando. E todas as vezes que eu sonhava, eu estava perdido. E na última vez que eu tinha sonhado, fazia 7 dias. Fazia exatamente 7 dias. E eu estava na casa do meu sogro em Bom Jesus da Lapa, com a minha esposa e meu cunhado, 7 dias antes. E aí eu olhei para o pastor e, né, falei com ele isso. Falei, então minha resposta não é sim para ir, é sim que eu quero fazer da minha vida. E eu, no sonho, foi o pior que eu tive, porque eu senti eu perdido. Senti que eu estava perdido. Eu vi que eu não tinha mais oportunidades. É um desespero, uma angústia que não tem descrição. Não dá para descrever a angústia que é. E eu acordei e eu falei assim, eu tenho que mudar a minha vida. E durante aquela semana que eu trabalhei no Espírito Santo, eu também conversei com um amigo meu, que é o Célio. Falei, Célio, a gente tem que mudar de vida. A gente está passando do limite. Vamos dar um tempo, vamos parar um pouquinho, né? Vamos ficar sem beber, né? Vamos descansar um pouco, vamos, né?
E a gente até combinou disso, né? E fomos, né? Aí foi na quinta-feira e na sexta-feira eu viajei, quando estava conversando com o pastor. E aí eu falei com ele, disse, mas eu tenho que falar com a minha esposa. Ele, não, tudo bem. E nessa hora, várias pessoas, a gente já estava, o voo já estava, era para ter chegado já em Conquista. Então tinha várias pessoas ligando para o pastor, estava aguardando ele lá em Vitória da Conquista. E aí ele não atendia, porque ele estava conversando comigo e aí teve uma hora que falou assim, não, peraí, eu tenho que atender. Aí ele atendeu a pessoa e a pessoa perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. Aí eu ouvi ele falando assim, ó, o que aconteceu, eu não sei, mas eu sei por quê. Por que eu estou aqui nesse aeroporto hoje. Welbert, você está vindo de Jequié, você é baiano? Não, eu sou capixaba. Ah, você é capixaba. Nasceu em que cidade? Eu nasci em Colatina, Espírito Santo. Não é ela a princesinha do norte? Exatamente. Um abraço, então, a todos os nossos queridos capixabas. Esse estado que me recebeu também, você sabe que eu sou mineiro, mas eu fui criado no Espírito Santo, lá em Cariacica, morei lá por 16 anos e que alegria sempre é voltar ao Espírito Santo. E o Welbert está acompanhado da sua esposa, que é a Lilian Brunol, que também está vindo de Jequié, é da área da saúde, e nós vamos conhecer a Lilian através de um pequeno vídeo. Meu nome é Lília Batista Peixoto, tenho 31 anos, sou casada, tenho uma filha, trabalho na Secretaria de Saúde, daqui mesmo de Jequié, sou enfermeira. Meu dia começa às 6h15, que aí eu tenho que acordar a minha filha para ir para a escola. Aí ela vai tomar banho, a gente faz o culto, levo para a escola, volto 8 horas, vou para o trabalho, chego meio-dia, antes de chegar em casa, pego ela na escola, venho para casa, faço almoço, 2 horas volto de novo para o trabalho, só chego às 6. Aí às vezes ainda eu tenho que pegar ela no curso, porque ela faz outros cursos, né? Aí eu pego ela no curso, depois eu vou para a academia, aí eu volto e dia de quarta-feira, depois da academia, ainda vou para a igreja. Eu fiquei muito ansiosa. Porque eu falei assim, amor, ir lá para perguntar o quê? Ele falou assim, não, amor, é uma coisa de bate-papo. Eu falei assim, não. Eu não sei. Eu falei sim, mas agora eu acho que eu não vou, não. Aí ele falou, não, calma, tem uns dias ainda. Aí eu falei assim, não, e agora que eu tinha começado, acho que um mês só, né, que já estava lá na Secretaria de Saúde. Aí eu falei, como é que eu vou pedir uma semana para mim poder ir de folga? Aí ele falou, Aí eu falei, oh, meu Deus do céu, e agora? Aí eu conversei com a secretária, né, falei. Aí graças a Deus ela me liberou, mas desde o dia que eu recebi o seu e-mail, não foi mais a mesma coisa. Eu não consegui mais dormir direito, porque eu ficava muito ansiosa, preocupada. Lília, o seu esposo está em Jequié, mas é capixaba. Você também é capixaba? Não, eu sou da Bahia, de Jequié. Você é baiana mesmo? Nasceu em Jequié? Mesmo. Nasceu em Jequié. E como é que está o coração para essa temporada do Bíblia Fácil, para o estudo do Apocalipse? Está muito feliz. Tá? Estou muito feliz em estar aqui. Você acha que vamos aprender muitas coisas interessantes aqui esta semana? Vamos sim. Mas que bom. Lília, seja muito bem-vindo, alegria receber vocês. Quero apresentar então agora o outro casal, né? E terminamos com isso, os 5 convidados de hoje. Semana que vem vamos conhecer os outros 5 convidados que estão nos acompanhando aqui também. Mas vamos receber agora um outro casal que também está vindo lá do Espírito Santo. E eu converso agora com a Cleide e o José Luiz. Eles estão vindo de Colatina e eu queria mostrar para vocês agora um pequeno vídeo a respeito do casal. O meu nome é José Luiz Silva Marques, sou natural do estado do Rio de Janeiro. Eu moro atualmente aqui no estado do Espírito Santo, que eu passei no concurso público e fui nomeado no ano de 2005. E eu trabalho atualmente na Secretaria Estadual da Fazenda. Lá no meu trabalho a gente lida com os contribuintes, né? Então a gente trabalha de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até as 17, 1 hora de almoço, né? E eu trabalho com auditoria fiscal. Meu nome é Cleudineia Rodrigues da Silva, sou natural aqui de Guararema, nasci aqui, morei um tempo em Vitória, 17 anos lá, trabalhei e voltei para cá e fico, né, durante a semana aqui em Guararema, aqui na roça. Né? E
E a minha rotina é assim, é cuidar dos bichos, é cuidar da casa e cuidar das coisas aqui, né, que a gente tem, né? Nós recebemos o convite através de um casal de amigos, que é Flávierson e a Neia, né? O Flávio é primo do pastor Arilton. E o pastor Arilton estava em Colatina, fazendo uma caravana. E naquela sexta-feira ele estava por lá, o Flávio me ligou. Falou, vamos almoçar junto com o pastor Arilton? Tudo bem. Foi uma surpresa, assim, a gente não esperava, assim, o convite. E foi maravilhoso, assim, né? Eu não... Na hora eu também assinei, ele perguntou se teria coragem de encarar esse desafio. Eu olhei para ele e falei, até quando eu posso te responder? Falei assim. Aí ele me falou, né, o prazo, naquela ocasião era até o final de julho. E aí a gente decidiu e resolvemos ir. Mas de pronto eu não dei uma resposta, fiquei meio... Eu não esperava isso. A gente achou que era só seria só um almoço, né, que a gente o conheceria, porque a gente assiste muito o programa dele, e o Flávio sempre falou que ia proporcionar um encontro da gente com ele, né? Só que a gente não esperava também que, além do encontro, que também surgisse o convite para poder participar do programa. Eu tive que antecipar minhas férias, né? E lá a gente pode tirar 15 dias e posteriormente mais 15. Então, minhas férias estavam programadas para dezembro, eu tive que antecipar para setembro, né? Ocorreram as gravações. Para mim é mais fácil do que ele também, né? Que eu não tenho compromisso com o trabalho, né? Eu sou empregada, mas a gente já sai de vez em quando, né? Para fazer umas viagens. Eu sempre tenho programa aqui com as coisas que eu tenho que cuidar e sempre minha família está aqui, me ajuda, né? Na verdade, a gente está afastado da igreja, né? Há uns 10 meses, em julho, mais ou menos. E esse amigo nosso, o Flávio, sabendo dessa situação, por isso que, vamos dizer assim, provocou esse encontro, e o pastor Arilton sabendo, aí nos convidou, sabendo dessa situação. Eu fiquei muito... Estava apreensivo assim, não sabia, né? Porque no momento eu fiquei sabendo que era o primeiro programa sendo gravado em estúdio, né? Então a gente não sabe o que ia, como ia ocorrer e tal. Mas eu fiquei bastante apreensivo na parte da manhã, os 4 primeiros programas. Fiquei bastante tenso, assim, aquele negócio, né? Depois fiquei mais tranquilo. E você, Cleide? Eu também, né? Da mesma forma, assim, a gente fica apreensiva, ansiosa, né? Para acontecer, essa questão assim da viagem, né, também. E aí lá, né, no primeiro programa também a gente fica muito nervosa, depois já ficando assim mais à vontade. E vocês, assim, na TV Novo Tempo, estão de parabéns, porque vocês nos acolheram muito bem, deixou a gente muito à vontade. Isso a gente aí pensava que a muito, gente... né? A gente pensava que a gente ia ficar lá assim com um peixe fora d'água, né? Muito pelo contrário. Nós um monte de câmera focando a gente, isso aí no primeiro momento causou uma certa incômodo, né? Isso. Depois não, depois foi tranquilo. Até o pastor Arilton fica tão acostumado, a gente percebe que aquele primeiro programa, assim, até pra ele, a gente dá a impressão que ele fica um pouquinho nervoso. Então a gente... Agora depois, aí parece que a gente tá em casa, né? Que bom, Cleide, receber vocês aqui. Deixa eu te perguntar, você nasceu em Colatina? Não. Nasci em Guararema. Guararema, mas não é a nossa Guararema que perde Jacareí, não, né? Não. E vocês estão hospedados também no hotel em Guararema, não é isso? Não. Guararema pertence ao município de Nova Venécia. Nova Venécia, você sabe que eu morei 5 anos em São Gabriel da Palha, né? Sim. Pertinho de Nova Venécia. Por falar nisso, um abraço a todos os amigos gabrielenses, eu que sou cidadão gabrielense, viu? Recebi esse título lá da prefeitura. Um abraço a todos os amigos de São Gabriel da Palha. Deixa eu falar também com seu esposo, então, José Luiz, que é servidor público lá em Colatina. Mas você é capixaba, Luiz? Não, eu sou natural do Rio de Janeiro. Você é carioca? Carioca. É mesmo? E estou morando em Colatina, né, no Espírito Santo, há 11 anos. Há 11 anos. Eu sou servidor público do Estado. Você serve ao Estado lá, é servidor Isso. público do Estado. Exato. Seja muito bem-vindo. E o coração para essa gravação? Para essa temporada do Apocalipse, o estudo do Apocalipse, como é que está? Bastante apreensivo, mas ao mesmo tempo Tá, feliz. Está apreensivo? Por Deus ter dado essa oportunidade.
Mas que bom, vocês sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Aliás, todos vocês são muito bem-vindos. Semana que vem vamos conhecer com mais detalhes cada um dos nossos outros convidados. E você que está em casa nos assistindo, que bom. Eu não sei o seu nome talvez, mas é uma alegria receber você e eu encaro você como um aluno do Bíblia Fácil. E nós juntos vamos construir a partir de agora um conhecimento. Então eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a partir desse momento abri-la no Apocalipse, no primeiro capítulo, e nós vamos começar mais uma viagem até o capítulo 22 de Apocalipse. Agora, nós aqui no programa temos um hábito. A gente nunca começa o estudo do livro sagrado sem antes fazer uma oração. Então quero convidar a todos nós que estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo e aos amigos que estão em casa para tomarmos nossa Bíblia e com ela fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que ora se inicia. Vamos orar? Pai querido, o Teu livro sagrado encontra-se agora em nossas mãos. Nós queremos aprender mais a respeito desse livro. Nós queremos conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, nos abençoa e nos ajuda agora, para que o mesmo Espírito que esteve com João na ilha de Pátimos e trouxe essas revelações celestiais para a vida dele, possa nos ajudar agora e que nós possamos compreender também a Tua vontade para cada um de nós. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Muito bem, todos vocês estão aí com a Bíblia do programa, é um presente que a Novo Tempo trouxe para cada um de vocês. Nós queremos estimular que vocês estudem bastante a Bíblia, o livro do Apocalipse, e hoje o primeiro tema que nós iremos estudar, Apocalipse, contagem regressiva para o futuro. Esse é o primeiro tema que nós temos. O que nos reserva o futuro? Muitas pessoas são curiosas, por saber o que vai acontecer daqui para frente. Tem gente que não sai de casa sem ler um horóscopo, tem gente que adora consultar búzios, tarôs, cartomantes, necromantes. Bom, quero dizer para vocês que nada disso funciona. A única coisa que funciona é a palavra de Deus, porque aqui nós temos o Deus que criou os céus e a terra, o Deus da história, revelando como que é a história e o que vai acontecer nela daqui para frente. Então, o Apocalipse, ou a Bíblia, é o único livro que pode nos mostrar o que vai acontecer daqui para frente. E o Apocalipse fala a respeito dos eventos que estão acontecendo nesse momento. Nós, para entendermos o mundo em que vivemos, precisamos olhar pelas lupas da Bíblia. E o Apocalipse não fala apenas de tragédias, guerras, não. O Apocalipse fala de esperança. Eu até chamo esse livro de o livro da esperança, porque ele apresenta para nós um final feliz. E tudo aquilo que nós perdemos em Gênesis, com nossos primeiros pais, nós iremos recuperar, nós teremos de volta no livro do Apocalipse, graças à atuação divina, graças ao ministério de Cristo, sua morte na cruz, sua intercessão no santuário e o retorno que ele em breve fará a essa terra. Por falar nisso, o retorno de Jesus a essa terra é a principal mensagem que nós temos para comunicar para você. Jesus está voltando. E o objetivo desse programa é nos preparar para esse grande encontro que nós teremos com Jesus Cristo. A pergunta que nós queremos agora entender é: qual é o objetivo do Apocalipse? E eu queria que você abrisse aí comigo em Apocalipse, no primeiro capítulo, e nós vamos ler o primeiro verso. E vamos responder a seguinte pergunta: qual é o objetivo do livro do Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Entendeu o objetivo do livro? Apocalipse, a palavra Apocalipse é uma palavra grega, ela significa revelação, e essa revelação foi dada por Deus a Jesus Cristo, para quê? Para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o Apocalipse é o livro que fala do futuro. O seu objetivo é revelar as coisas que iriam acontecer. Mas tem um outro aspecto aqui que o livro vai nos apresentar. Verso 19, capítulo 1, verso 19. Diz assim:
Escreve, pois, aqui é uma ordem de Deus para João, o autor do Apocalipse, o escritor do Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Percebeu que agora o Apocalipse fala de presente e de futuro? As coisas que são, estão acontecendo nesse momento, e as que hão de ser depois dessas. Então, com isso, nós temos a primeira lição. Quando você abre o livro do Apocalipse, tem coisas no livro que se referem aos dias de João, as coisas que são. Tem coisas no Apocalipse que se referem ao tempo futuro, as que hão de acontecer depois destas. E nós iremos descobrir que o conteúdo do Apocalipse viaja por toda a história da igreja cristã, começando nos dias de João, indo até o segundo advento de Cristo, começando com a primeira vinda de Jesus, quando ele encarna-se, nasce como um bebê, até a segunda vinda, quando ele virá como rei em glória e majestade. Cacai? A gente ouve muito essa coisa de previsão, que o mundo vai acabar. Falava-se que o mundo acabaria em 2000, aí não acabou, aí 2012, inclusive fizeram um filme. Como será? Porque, na minha opinião, pastor Arilton, quando Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, na minha visão, na minha forma de interpretar, ele já voltou ressuscitado dentro de cada um de nós. Uhum. Agora, essa volta que o Apocalipse fala, que é a revelação, como será essa volta de Jesus? Ele volta em corpo, alma, espírito, como ele surgiu lá atrás, há 2000 anos atrás? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos responder a pergunta do Cacai. Jesus vai voltar como? Nós vamos ter um tema só sobre esse assunto, mas eu vou ler um texto que vai nos ajudar. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Eu queria fazer um convite muito especial para você, para que você curta o nosso programa nas redes sociais. No Facebook, o nosso endereço é facebook.com/bibliafácil. Também temos o Instagram, @bibliafácil. Ali você pode assistir ou ver as fotos, melhor, né? Que nós publicamos no nosso programa de bastidores, fotos muito lindas que estão sendo preparadas com muito carinho para você conhecer melhor o grupo que está conosco. E aproveita também para se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/bibliafácil. Ali você vai assistir a todos os vídeos em primeira mão que nós postamos com chamadas, músicas e o tema que ao longo da semana a gente apresenta aqui. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com. E nós temos um presente para você. Aqui está essa linda revista, o Apocalipse, do Bíblia Fácil, com todos os 18 programas que aqui vamos estudar. Você pode ligar para o nosso telefone, é o código de área 12 21 27 3121. Repetindo, o código de área 12 21 27 3121. Lembre-se de ligar em horário comercial. Agora, nós preparamos um WhatsApp para que você mande uma mensagem para nós solicitando essa revista. E o WhatsApp da Escola Bíblica é 12 98100 1615. Repetindo, 12 98100 1615. Manda uma mensagem dizendo, olha, eu quero a revista do Apocalipse. E as nossas atendentes vão começar a conversar com você para fazer essa revista chegar na sua casa como um presente da Novo Tempo. Quando terminamos, o primeiro momento do programa, terminamos com uma pergunta a respeito da volta de Jesus. E o meu amigo havia perguntado como que Jesus voltará. Eu queria que você mesmo lesse para mim um texto, Atos no capítulo 1, lê do versículo 9 até o versículo 11. Leia para mim, por favor, esses 3 versos.
Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus sabia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Percebe que a Bíblia nos responde? Os anjos disseram para os discípulos no momento da ascensão de Cristo: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como o viste subir. Se antes de Cristo ir para o céu, ele foi tocado por Tomé, ele, quando voltar, poderá ser tocado. Se Jesus foi visto em carne e osso antes de ir aos céus, é porque ele vai voltar em carne e osso. Só que ele vai voltar agora como o Deus. Ele continuar possuindo a natureza humana, mas ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é sobre essa volta que nós vamos falar também numa outra lição. Você percebe que o Apocalipse, então, descreve para nós as coisas que ainda vão acontecer, culminando com esse evento da volta de Jesus? É por isso que esse livro fala das coisas presentes e também das coisas que ainda não aconteceram, das coisas futuras. Como o Apocalipse chegou até nós? Vamos voltar lá para o livro de Apocalipse, no 1º capítulo, e eu queria ler com vocês agora o versículo 2. No verso 1 nós vimos que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Eu coloquei aqui em destaque as etapas pelas quais passou o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então, Deus deu a revelação para Jesus Cristo. Esta revelação foi enviada para João através do anjo. E o anjo recebeu ordem de escrever e enviar às 7 igrejas, que são os servos de Deus. Então, eu posso colocar aqui o seguinte quadro. O Apocalipse nasce no coração de Deus, que o entrega para Jesus, que através do anjo manda para João, e João recebe ordem de escrever e enviar para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas são uma representação do povo de Deus. O Elbert? Apesar de Apocalipse falar que é um livro de revelação, ele tem muitas simbologias. E quando eu era pequeno, alguns falavam que o motivo de ser símbolo porque João estava preso, mas Daniel também tem muitos símbolos. E Daniel não estava preso, né? Então, assim, por quê? Assim, não sei se tem essa resposta, né? Ou talvez para quê, né? Foi escrito desta forma, com bastante símbolos, né? O Apocalipse, já que o nome é revelação. Deixa eu colocar para você aqui um slide que eu preparei que vai responder justamente a sua pergunta. Por que é que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Daniel, de certa forma, também era um prisioneiro, porque era um cativo em Babilônia. Mas o motivo pelo qual os livros foram dados através de símbolos é porque haviam revelações nesse livro que Deus queria que ficasse patente apenas para o sincero investigador. O leitor superficial não compreenderá, mas aqueles que investigarem um livro com dedicação, com a busca e o auxílio do Espírito Santo, vão compreender. E por que é que eles nos foram dados em símbolos? Eu queria mencionar 2 textos para vocês. Primeiro, Lucas 8:10. Jesus disse assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, Jesus estava falando com os discípulos. Fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. O que quer dizer vendo não vejam e ouvindo não entendam? A não ser o sincero investigador,
ele vai obter o conhecimento. Mas aquele leitor superficial, ou aquele que não ama a palavra, ele não vai compreender os seus mistérios. É por isso que o Apocalipse, bem como Daniel, foram livros dados através de símbolos. Agora, mesmo que nós temos os símbolos, nós temos que entender que o Apocalipse desvenda os símbolos. Então, eu também chamo esse livro de um código profético, porque ele dá o símbolo, mas dá a interpretação. Por isso fica fácil compreender, como eu vou dar um exemplo. Um outro texto que eu queria ler para vocês é de Paulo, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem de que fora? Espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, a menos que você busque a iluminação do Espírito Santo, você não vai compreender esses mistérios que o Apocalipse revela. Doutor Eduardo, por favor. Com relação à simbologia, né, o Jacques Newton, ele estudando o Apocalipse, ele chegou aí, através de cálculos aritméticos, baseado ali na interpretação do capítulo 17, né, os sinais de tempo. O que o senhor acha a respeito desses cálculos dele? Eu acho que tem muita coisa interessante em Isaac Newton. Inclusive, eu vou trazer o livro dele aqui no programa e mostrar para vocês. E muitas coisas que nós hoje entendemos do Apocalipse têm primeiro a visão de Isaac Newton. Então, veja, ele é conhecido como um cientista, como um matemático, mas ele estudou muito teologia. E ele publicou mais na área teológica do que em muitas outras áreas. Eu concordo com o senhor, ele tem uma visão privilegiada e nós vamos explorar dele algumas visões interessantes. Temos uma pergunta aqui também do meu amigo José Luiz. Sim, o anjo enviou a notícia para o servo João. Esse anjo é o mesmo anjo que trouxe a notícia do nascimento de Jesus? Nós entendemos que sim. O anjo Gabriel? O mesmo anjo que esteve com Daniel na corte babilônica trouxe para Maria a notícia do nascimento de Jesus, falou com José sobre a questão do casamento, né, quando ele pensava em deixá-la, é também o anjo que acompanha João aqui no Apocalipse. Esse é um anjo tremendo que o céu tem, e ele vem à Terra em momentos bem específicos. Temos aqui, Cacai. Pastor, com relação aos 144 mil selados, quais são os requisitos para que nós possamos estar entre estes 144 mil selados e quando isso vai acontecer? Pois bem, esse é um tema que nós vamos abordar, como você já viu aí na nossa revista, né? Nós não vamos entrar hoje em detalhes nesse assunto, porque nós temos um programa só sobre esse assunto. Então, você pode esperar até um pouquinho antes de a gente chegar lá? Com certeza. Pode? Então tá. A gente vai voltar a esse tema. E vamos ter aqui um programa de 1 hora só sobre os 144 mil selados. Perfeito. O Apocalipse revela para nós coisas maravilhosas, inclusive sobre os 144 mil que ele acabou de perguntar. Um outro detalhe que eu queria partilhar com vocês. Em que momento esse Apocalipse foi escrito? Bom, quem dominava o mundo nessa ocasião era Roma. E através dos imperadores que buscavam ser deuses ou adorados como deuses, o Império Romano passou a perseguir os cristãos. E João, um dos discípulos de Cristo, também foi perseguido. Eles até tentaram matá-lo, lançando-o, segundo a tradição, num caldeirão de óleo fervendo. O que aconteceu? Deus miraculosamente preservou sua vida. E ele foi tirado desse caldeirão de óleo fervendo sem nenhum dano. Como eles não podiam matá-lo, eles o exilaram na ilha de Patmos. Agora olhem em Apocalipse, no primeiro capítulo, o que é que João escreve sobre a sua prisão na ilha de Patmos e como ele recebeu o livro do Apocalipse. Primeiro capítulo, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que João estava preso na ilha? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dava de Jesus Cristo. Por causa disso, ele foi perseguido. Tentaram matá-lo e, como não conseguiram, o exilaram na ilha de Patmos. Agora, estando ele na ilha, o que aconteceu? Verso 10.
Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele achou-se em espírito. O que quer dizer isso? Ele entrou em visão. Deus deu ao profeta uma visão, assim como havia dado para Ezequiel, Isaías, Daniel, Oséias. Deus deu uma visão para o profeta. E ele começou, a partir desse momento, a receber as revelações que ele escreveria e que estariam contidas aqui no livro do Apocalipse. Natália? A minha pergunta é a seguinte: atualmente ainda é dada visão? Atualmente? Ainda é dada visão para profetas? Nós acreditamos de que revelações para os profetas dos tempos bíblicos, elas não acontecem mais como no passado. Porque quando Deus deu muitas dessas revelações, Ele tinha um objetivo: que um livro fosse escrito, que essas revelações fossem registradas e que isso permanecesse para a posteridade como sendo a história e a vontade do povo de Deus. O que aconteceu com Daniel, com Isaías, com João. Agora, existem dons espirituais. Paulo lista esses dons pelo menos em 3 listas. Em Efésios capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos 12. E nestas listas aparecem alguns dons espirituais e um deles é o dom do discernimento. O que seria esse dom de discernimento? É a capacidade que Deus nos dá hoje para entendermos a revelação. Discernir entre a vontade de Deus, aquilo que Deus está pedindo e aquilo que não é a vontade de Deus. Então, hoje, os dons espirituais, eles estão em plena vigência na igreja e devem ser buscados e encontrados. Agora, no sentido de revelação profética canônica, nós entendemos que foi para a composição desse livro. Um outro detalhe: João recebeu ordem de escrever para 7 igrejas. Semana que vem, nós vamos aprender sobre essas 7 igrejas. Quais eram essas igrejas? Qual era o contexto em que elas viviam? Por que essas 7 igrejas? Tudo isso veremos semana que vem. Mas eu queria terminar o programa de hoje lendo o ser majestoso que se revelou para João e as características que o Apocalipse apresenta sobre ele. Acompanhe comigo aí no primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 agora. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que é que nós temos aqui? Uma revelação do Cristo agora glorificado. Quando é que João teve essa visão? Na ilha de Patmos. Que ano era este? Aproximadamente o ano 96. Cristo havia sido crucificado no ano 31. Isso quer dizer que haviam se passado cerca de 65 anos, desde a ascensão de Cristo até o momento que João reencontra Jesus na ilha de Patmos. Só que lá, quando Cristo ascendeu, João tinha em sua mente clara a figura desse Cristo ressurreto. E depois de mais de 6 décadas, ele se encontra com Jesus novamente. Você já pensou quão maravilhado não deve ter ficado João ao ver ali o Senhor da glória mais uma vez? E sabe o que diz o Apocalipse que aconteceu com João, quando ele teve essa visão de Jesus? Olha o que diz o versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto.
Essa foi a reação de João. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. E a partir desse momento, Cristo vai começar a fazer uma revelação para João dos mistérios que vão estar contidos no livro do Apocalipse. E qual é a grande verdade que Jesus apresenta nesse momento? Olha o que diz aqui o versículo, é o versículo 18 mesmo. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Quando Jesus se apresenta para João, no primeiro momento, ele diz assim: João, não temas, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por que é que Jesus falou isso para João nesse primeiro momento? Porque João já estava em idade avançada. Imagine você, 65 anos depois da morte de Cristo. Quantos anos tinha João? Ele já estava numa idade avançada. Quem sabe a morte estava perto. E Jesus disse: você não tema, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui quer dizer sepultura. Eu vou voltar a esse tema mais à frente. Mas é sepultura. Eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, se você morrer, João, eu posso trazer você de volta. Você não precisa temer nada, nem a morte. Não é maravilhoso pensar que esse Cristo, quando ele se apresenta para nós, ele apresenta-se como um Jesus que vai estar conosco em qualquer momento da vida, mesmo nos momentos mais difíceis. E talvez eu esteja falando para alguém em casa que está vivendo um momento muito turbulento da sua história. Cristo se apresenta para você hoje como aquele que tem a solução para todos os problemas, inclusive para a morte. Ele vai estar aí, porque Ele é o Deus que sempre vem. Ele é o Deus que sempre está presente. Ele é o Deus que tem respostas a todas as suas questões. E, por certo, estudar o livro do Apocalipse trará para mim e para você essas respostas. Eu queria que você pensasse nisso. Nós vamos convidar agora Sara. Sara virá cantar e louvar a Deus. Talvez alguns se lembrem de Sara. Ela esteve conosco, participando do Bíblia Fácil, há 3 anos atrás, mais ou menos. É isso, Sara? Isso, na 4ª temporada. Na 4ª temporada. Ela esteve assentada como vocês aí, em uma dessas poltronas, participando conosco. E no programa, ela conheceu mais de Jesus Cristo. E ela tomou a decisão de servir ao Senhor de interesse de coração. Hoje, ela vem aqui para louvar a Deus, agradecer por aquilo que Deus tem feito na vida dela, na vida de todos nós e na promessa maravilhosa que Deus tem de cuidar de todos nós. Ouça com atenção essa música. Em meio ao bosque, eu posso ver num lírio ou num jasmim o amor de Deus florescer. Beleza tão natural que sai e se esvai a perfumar, que sai e se esvai a perfumar. Existe e está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir
dentro de ti. Faça da vida uma canção que fale só do amor e do perdão, que fale só do amor e do perdão. Deus existe e está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te salvar. Não é maravilhoso pensar que Deus está aqui, que Ele tem esse amor todo especial para mim e para você? Assim como 65 anos depois Ele voltou para estar com João e diz para João assim: João, não temas, mesmo que você morra, eu tenho as chaves da morte e do inferno e eu vou te devolver tudo. Você estará comigo para sempre. Não importa se nós chegamos aqui com algum problema em nossa vida, se estamos vivenciando alguma coisa diferente, difícil. Jesus diz para você: olha, eu estou aqui, não precisa ter medo. E tudo que você precisar, eu tenho para você. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus que sempre vem. É o Deus que está presente sempre. Não precisamos temer nada. João aprendeu isso. Vocês se lembram que ele era chamado filho do trovão? Temperamento forte, agressivo. Mas depois ele passou a ser chamado o discípulo do amor. Por quê? Sua convivência com Jesus. Cristianismo é isso, é convivência com Jesus. É andar perto do Mestre, aprender de seus lábios e praticar o que Ele ensinou. Eu quero convidar você para que no Bíblia Fácil, que hoje está se iniciando, nós possamos caminhar ao lado de Jesus durante todas essas semanas, ouvindo dos lábios dele o ensino que Ele quer nos trazer. E que ao ouvir seus ensinos, o meu e o coração esteja disposto a caminhar nas pegadas dele, mesmo que isso nos conduza para caminhos difíceis, como levou para João, preso numa ilha, solitária, longe das pessoas que ele amava. Não importa as circunstâncias que envolverem o seu chamado, mas Deus vai estar com você até o fim. E no fim, nós teremos de volta tudo que um dia nós perdemos no Éden, porque o Apocalipse é o livro da esperança. Vamos orar, pedindo que Deus esteja com todos nós nessa caminhada que hoje se inicia. Pai Santo, que alegria podermos estar reunidos e temos aprendido hoje que Jesus é esse Deus maravilhoso que nunca se esquece de nós. E por mais que o tempo passe, como passou para João, Deus sempre vem e Ele tem a resposta para todos os nossos problemas. Nós queremos nos apegar firmemente às mãos desse Deus maravilhoso. Queremos confiar que o Senhor está aqui, como foi cantado nessa música, ao nosso lado, em todo instante, e vai nos ajudar nas nossas maiores lutas e maiores dificuldades.
Fica conosco e nos abençoe em cada momento. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, nós vamos nos encontrar para estudarmos Apocalipse capítulos 2 e 3, as 7 igrejas. E eu espero por você.